Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, quero naturalmente cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os representantes dos trabalhadores do setor educativo da Fundação de Serralves aqui presentes, agradecer a exposição que aqui fizeram, bem como toda a documentação que enviaram à Comissão. Mas acho que, antes de mais, impõe-se que se faça aqui um enquadramento deste assunto que vos trouxe hoje à Assembleia da República. Porque temos uma situação antes da pandemia e uma situação pós-pandemia e no decorrer da pandemia que ainda está longe de terminar. E digo isto porque há aqui uma questão base, que já falaram, que é que tipo de vínculo é que têm estes trabalhadores à Fundação de Serralves. Ou seja, a grande questão é se trata ou não de uma efetiva prestação de serviços ou de outro tipo de vínculo com a Fundação. E, portanto, referiram há pouco que têm um contrato. A minha primeira pergunta é que tipo de contrato é que existe entre estes trabalhadores e a Fundação. Depois, também já referiram, mas gostava que especificassem que outras atividades laborais têm estes educadores para além desta atividade que têm na Fundação de Serralves. Entretanto, ainda no âmbito do vínculo, se solicitaram à Fundação, antes da pandemia, a alteração do vínculo que tem com esta Fundação. Depois, há outra questão que é relativamente à Comissão de Trabalhadores da Fundação de Serralves. Se algum destes educadores faz parte ou não desta Comissão de Trabalhadores, porque até seria natural que fosse essa comissão a estar hoje aqui presente na Assembleia. E, portanto, essa é a questão, que relação é que têm com a Comissão de Trabalhadores. Depois, há aqui, de facto, deste processo, o que aconteceu depois da pandemia e que, entretanto, houve o encerramento das atividades da Fundação a partir do dia 13 de março, fruto do estado de emergência em que o país ficou. E, portanto, naturalmente que isto apanhou-nos a todos de surpresa e a todos os setores, mas, de facto, o setor da cultura foi um dos setores mais atingidos e com mais problemas devido à quebra de rendimentos. E, portanto, aqui coloca-se a questão de saber se conseguiram obter alguns apoios no âmbito daqueles que estão consagrados para os trabalhadores independentes e que foram alvo de algumas atualizações por parte do Governo ao longo deste tempo, porque inicialmente alguns trabalhadores não eram abrangidos e, portanto, gostava de saber se de facto tiveram acesso a esses apoios, se estão a ter esses apoios ou não. Naturalmente que a Fundação de Serralves diz que este encerramento se deveu essencialmente ao encerramento das funções, ou a suspensão das funções, se deveu essencialmente ao encerramento das escolas e portanto, também tentar perceber que tipo de funções é que exerciam no acompanhamento das atividades das escolas e de outras IPSS, que julgo que seriam essas atividades que desenvolviam das visitas guiadas e das oficinas que especificassem como é que desenvolviam essas atividades. Entretanto, também saber se a Fundação já retomou essas atividades e se foram ou não convidados novamente a participar no desenvolvimento dessas atividades, quantos educadores é que foram e quantos educadores é que não foram. Depois, passando à parte da fiscalização, que já foi aqui referida, realizada numa ação inspectiva pela ACT, em abril, e que o Grupo Parlamentar do PSD, numa reunião da Comissão de Cultura em 25 de maio, solicitou que fosse enviado o relatório à Assembleia da República e, efetivamente, na resposta da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o que ela diz é que, efetivamente, não foram encontradas irregularidades e até diz mais, diz que que os prestadores de serviços não foram encontradas evidências que prestassem trabalho em condições idênticas ao contrato de trabalho, ou seja, de forma autónoma. Portanto, isto é o que diz a Sra. Ministra e também a Sra. Ministra da Cultura aqui na Assembleia disse que não se tinham encontrado quaisquer irregularidades. Portanto, gostaria que comentassem
Para além disso, também foi veiculado que teriam sido ouvidos depois deste processo inspectivo se ter iniciado e desenrolado e, portanto, gostaria de saber em que datas é que foram ouvidos pela ACT. Seria importante para saber se coincide ou não com o envio da resposta da Sra. Ministra a esta Assembleia. Para além disto... O Sr. Deputado tem que terminar. Só mesmo para terminar. Porque é que nunca denunciaram esta situação antes da pandemia à ACT? E em termos da via judicial, se já recorreram à via judicial ou não? Muito obrigada.